Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal Sem Minhas Verdades. Hoje eu vou falar sobre política, uma área que eu tenho formação acadêmica, já que eu sou um cientista político. E hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante, um tema que eu sempre tive vontade de esclarecer para as pessoas, tá? Inclusive foi um dos motivos pelos quais eu criei esse canal no YouTube, tá bom? Qual é esse tema? Será que existe de fato uma ideologia de extrema direita? Então, por que você está falando que isso é importante, Daniel? A questão é a seguinte, é que eu vejo muitos jornalistas, muitos políticos falando da extrema direita, e aí extrema direita para cá, e pau, e fala, você é um fascista, é um nazista, e fala de tudo, né? E até sociólogos e cientistas políticos, por incrível que pareça. Tá ok? Então, diante desse mundo de desinformação que nós estamos, eu me senti na obrigação de esclarecer isso para vocês, entendeu? Então, o que ocorre? Eu vou responder isso de uma forma bem didática, vou desenhar, vou trazer até um quadro do espectro ideológico aqui para vocês entenderem isso de uma forma definitiva, tá? Esse espectro ideológico, eu montei ele para justamente ajudar a explicar, tá? Eu que criei assim no sentido de ficar esquematizado bonitinho, tá? Ficar de fácil compreensão. Então vamos lá. Meus amigos, seguinte, o que vem a ser ideologias? Existem ideologias de direita, de centro, de esquerda? Vale explicar isso. É muito importante. Existem ideologias de direita e de esquerda, tá? Mas na verdade não existe nenhuma ideologia de centro em que ela defende as duas coisas ao mesmo tempo, tese da direita e a tese da esquerda ao mesmo tempo. Não tem, tá? Como também não tem nenhum tipo de ideologia que vai estar ao centro que não adotou nenhum posicionamento à direita nem à esquerda, ou seja, a ausência de tudo. Então não existe a junção das ideologias de centro, as ideologias de esquerda e direita, e nem ao contrário, que é dizer que existe uma ideologia de centro que ela não é nem de direita nem de esquerda, ou seja, ela não tem nenhum ponto, não tem nenhum dos pontos que defendidos pelas ideologias das pontas, da ponta esquerda e da ponta direita. Então não tem. Logo, não existe ideologia de centro. Tá? Ninguém em cima do muro não dá para ficar nesse campo aí. Quem fica, na verdade, é que está pouco se importando com ideologia. Entendeu? Então ele não está nem aí. O interesse dele é outro que não um interesse político e ideológico. Tá? Ele tá com, tem outros interesses assim mais imediatistas. Então ele usa da política, né, para poder ter ganhos econômicos ou algum tipo de ganho, mas geralmente é econômico, para poder atingir o seu objetivo. Mas não existe ideologia de centro. Quem fala que eu sou de centro, conversa afiada. Não existe ideologia de centro, tá? Então vamos lá, vamos avançar. Bom, falado isso, que não existe ideologia de centro, só existe direita e esquerda, quais são as ideologias? Por que você está falando que será que existe a ideologia de extrema direita? É porque, minha gente, existe as ideologias de extrema esquerda. Mas por que extrema? Por que essa palavra extrema direita, extrema esquerda, o que é isso? É porque são ideologias que visam tomar o poder via armas, via violência, através da revolução. Eles querem revolucionar, eles querem mudar toda a sociedade, todo o sistema econômico e os valores sociais dessa sociedade por meio de uma ruptura violenta. Ele quer mudar de um dia para o outro tudo e geralmente né, pelo que a gente conhece da história, isso só ocorreu pela força.
havia armas, com mortes, tá? Com prisões, entendeu? Através de guerrilhas, de guerra civil, né? Então, sempre dessa forma, tá? Não consegue fazer uma ruptura drástica de uma forma pacífica, tá? Então, essas ideologias extremistas, elas só conseguem ser implementadas por meio da força. Por isso que elas são consideradas extrema esquerda, extremistas, porque elas querem fazer valer a sua ideologia de forma radical, total e rápida. Tá ok? Então, essa questão de extrema é porque quer ser implantada via revolução. Então, toda ideologia de extremista, ela é via revolução, via guerra civil, melhor dizendo. Então, vai ter guerrilheiros, vai ter atos terroristas, vai ter muita morte, muito sangue, tá? Essas pessoas são fanáticas para aquilo. E quais são as ideologias, então, que estão nesse espectro? Bom, a esquerda eu vou mostrar para vocês, tá? Depois eu vou falar da direita. Da esquerda, existem 5 ideologias. À esquerda. 2 são de esquerda moderada, ou seja, aquelas que não querem ser implantadas via revolução, tá? E, né, que por meios democráticos ou não é nem democrático, na verdade, né? Pode ser também, mas é que não seja a força, não seja via revolução, tá? E a extrema esquerda, essas ideologias de extrema esquerda, elas querem ser implantadas à força, tá? Evidentemente que se todo mundo ceder para elas e não precisar ter guerra, nenhuma guerra civil nem nada, evidentemente que elas não vão precisar da guerra civil para ser implementadas naquela nação, naquele país, tá? Mas isso é quase impossível. Geralmente tem uma resistência, tá? Contra essas ideologias extremistas. Então, elas só vão conseguir ser implantadas via revolução, tá? Então, vamos lá. Sem perder tempo. Qual é a ideologia de extrema esquerda? Que você vai falar que está mais à esquerda. É justamente a primeira ideologia, a criada por Karl Marx. O socialismo, o comunismo, tá? Que na verdade é o socialismo, né? O comunismo é o sistema econômico da ideologia política chamada socialismo, tá? Então foi ele que criou no papel. Quem implementou isso pela primeira vez no mundo foi Lenin e Stalin, na Rússia em 1917, ok? E foi via revolução, foi via guerra. Os bolcheviques foram lá, invadiram tudo lá e mataram até o tsar da Rússia, e matou a família dele, tudo, e acabou, ok? E o segundo foi o Mao Tse Tung, né, na China, em 1959. Então, foi lá, invadiu tudo e acabou, né, pela força. E depois foi, em 1959, em Cuba, Fidel Castro, Che Guevara, mataram até não querer mais. Então, fuzilaram muita gente aí, tá ok? Então, tudo via revolução, via pelas armas, a força, ok? Então, essa é a característica principal de uma ideologia ser considerada extremista, tá? Então, da extrema esquerda existe o socialismo, que foi o primeiro, depois qual foi o segundo, depois o terceiro. O segundo é o fascismo e o terceiro, islamismo. Bom, fascismo, gente. Fascismo, Daniel, você está me surpreendendo, você está falando coisas que todo mundo falou ao contrário, você deve estar errado. Não, gente, eu estou certíssimo. Fascismo é uma ideologia criada por Benito Mussolini, tá? E também reforçada por Adolf Hitler. Então essas 2 figurinhas, 2 marxistas, né? De carteirinha, tá? Então, eles são marxistas mesmo. O Benito Mussolini tinha uma rádio, tudo, né? Escreveu livros sobre socialismo e tudo mais. Depois ele viu que o socialismo era muito
equivocada, o pessoal estava indo para o caminho totalmente errado, entendeu? Então ele resolveu dar uma dinâmica mais adequada ao marxismo, tá? Então ele falou assim, opa, a questão não é proletariado aqui, entendeu? Não adianta ficar apoiando o proletariado. O proletariado não vai fazer revolução nenhuma, entendeu? Então, diferente, né, o que era pregado pelo socialismo, né? E a questão também é o seguinte, contrariamente ao socialismo, né, e o comunismo, né, que prega as pessoas não terem direito à propriedade privada, seja casa, carro, empresa, né? Já o fascismo foi um passo já mais moderado. Opa, vamos fazer com que nesse estado nosso aqui do fascismo a economia conviva com empresas públicas e empresas privadas. Embora as privadas a gente consiga controlá-las usando regras bem rígidas, né? E fazendo com que os empresários realmente obedeçam às decisões do Estado, né? Do Estado fascista, tá ok? E aí, claro, depois vou explicar tudo isso, né? Porque senão a gente vai ficar fazendo um vídeo aqui enorme, né? Embora meus vídeos não podem ser muito curtos, gente, que eu queria fazer até 10 minutos, mas não tem jeito. Senão vocês nunca vão entender. Eu não posso ser superficial, tá? Porque tem muita desinformação aí, né? Muito jornalista fazendo matérias, falando assim, coisas absurdas, sem pensar, até cientista político falando, nossa, eu fico de queixo caído. Então, realmente, a gente tem que dar uma esticadinha, tá? Mas é importante eu frisar isso, tá? Para vocês entenderem. Bom, então o fascismo, ele é de extrema esquerda, ele é coletivista, igual o socialismo, é coletivista, é o Estado, é a sociedade que importa, é o coletivo. O indivíduo não importa nada, o indivíduo tem que obedecer o que a coletividade decidir, tá? Existe a tal da justiça social. A justiça não é por si só justiça, ela tem que ser social. Ou seja, é um conceito totalmente doido, tá? Que muita gente fala, inclusive na nossa Constituição aqui, na nossa legislação, o pessoal aceita a justiça social. Justiça social não existe, não é justiça. A justiça é única, não tem a justiça social, a justiça coletiva, a justiça... Não, justiça social não pode ter um predicado, uma qualificação. A justiça é justiça. É o que é certo. Você não tem que ver sobre um certo ângulo. Do ângulo social, isso aqui é mais justo. Que eu tenho que analisar sobre essa ótica. Então, por aí, para vocês entenderem. Bom, gente, mas por que todo mundo fala aí, né? Todo mundo, né? A grande maioria, não eu, né? Graças a Deus, né? E mais pessoas mais estudiosas que estudaram isso a fundo, que dizem que o fascismo é de direita, não só de direita, como de extrema direita. Por que eles falam isso? Porque os socialistas, tá? Eles são da extrema esquerda. Não existe nada mais extremista do que eles. Nada. Então, quando eles olham para o espectro ideológico, eles vão ver todas as ideologias à direita. Imagina que você está à esquerda. Não tem ninguém mais à esquerda que você. Quando você olha para o lado, todo mundo está à direita. Como quem está lá na direita, na ponta direita, quando olhar para o outro lado, vai dizer que todo mundo está à esquerda. Mas não é isso, é uma questão relativista. Então, todos os socialistas, eles aproveitam isso e falam, ó, tudo é de direita. Tudo que não é comunista, que não é socialista, melhor dizendo, é de direita. Ok? E aí o que acontece? Como o fascismo, né, e o nazismo perderam a Segunda Guerra Mundial, porque eles só existiam naquele momento, basicamente ali, né? Então Benito Mussolini acabou, morreu, né? Foi fuzilado, e o Adolf Hitler dizem que ele se matou, né? E aí acabou os fascistas e os nazistas perderam a guerra, não sobrou ninguém para contar a história, né? Vamos dizer assim. E então os comunistas puderam falar o que quiserem, né? Que queriam, melhor dizendo. Então, e os
Os outros que também ganharam a guerra, que foram os americanos e os ingleses, né, os três, né, grandes nações vencedores da guerra, né, eles tripudiaram em cima dos nazistas e dos fascistas, principalmente dos nazistas, tá? Então eles, os caras são a pior coisa do mundo, são os nazistas, isso, aquilo, são os alemães lá. E falaram isso. Então eles não tinha ninguém, nenhuma voz, a voz a favor dos nazistas e dos fascistas. Mesmo porque não tinha como defendê-los, evidentemente, né? Então eles não tinham dizer, eu não sou de direita, eu sou de esquerda também, entendeu? Então não tinha. E essa discussão era boba, isso era uma discussão acadêmica. Ninguém ia lá na faculdade, lá na universidade, né, de Cambridge, né, de Harvard, eu sou alemão nazista, mas eu não sou da direita, eu sou da esquerda. Ele não ia lá defender, o cara estava preocupado em não ir para a cadeira elétrica, lá não ser enforcado, sei lá, ser fuzilado, né? Porque a maioria das atrocidades que eles cometeram. Então é isso. E aí os socialistas, né? Stalin e tudo mais, eles sempre acusavam o fascismo de direita, porque realmente eles estavam mais à direita, né? Se olhando do lado, né? Eram primos, só que um era um pouquinho menos radical que o outro. Então, quer dizer, o comunista era totalmente radical, a extrema esquerda, e já o fascismo ele era um pouquinho mais porque permitia propriedade privada. As pessoas podiam ter suas casas, os seus carros, podiam ter empresas. Claro que eram oligopólios, né? Poucos oligopólios, né? Tá? Poucas empresas que eram altamente controladas, entendeu? Tinha a CLT deles lá, né? Carta de Lavoro, na Itália, na Alemanha também. Então era tudo regulamentadíssimo, né? Então, esse era o tipo da característica da ideologia fascista. A outra, de extrema esquerda, é o islamismo, tá? Que é uma ideologia que eu coloquei nesse espectro para você entender. Por quê? Também é pela força. O islamismo vive em guerra. Se quer pessoal que vive mais em guerra no mundo que o pessoal do Islã, também é guerra em todo momento. Sai de uma e entra em outra. Talibã, era a Síria, os palestinos, é guerra para tudo que é canto, entendeu? Iraque, tudo. Ali fazendo guerra o tempo todo. Então, só que isso aí tem outra motivação coletivista deles, é em cima de religião. Já o fascismo é em cima de nacionalismo, de raça. E o socialismo é em cima de um proletariado e uma coisa anti-ocidental, anti a cultura cristã judaica, tá? Então, eles também têm isso, tá? Claro, eu vou especificar muito mais, principalmente o socialismo, tem muito o que falar em cada uma, tá? Em outros vídeos eu vou falar isso. E tem as outras ideologias de esquerda, que eu vou falar rapidamente, que são a social-democracia, que é de esquerda sim, o pessoal fica falando que é direita e tal, e a gente até acreditava aqui no Brasil que era direita, mas não é esquerda, tá? É aquela esquerda mais, moderada, evidentemente, tá? Tem o neoliberal é o sistema econômico do caso da social-democracia, e a outra ideologia, que é uma nova ideologia, não é tão nova assim, mas classificada como tal, é o globalismo, tá? Então, o globalismo é uma nova ideologia, só que uma ideologia, ela é transnacional, entendeu? Ela ultrapassa as fronteiras das nações, tá? É uma União Europeia, são os grandes, vamos dizer assim, grupos internacionais, tá? Então depois também vou explicar. Então existem essas 5 tipos de ideologias, tá? Sendo que 2 são de esquerda moderada, que é o globalismo e a social-democracia, e que não querem tomar o poder via força, certo? De forma pacífica, para os sistemas burocráticos e democráticos, tá? E a extrema esquerda não. Essa aí é na base da bala mesmo, é indo para cima e acabou. É revolução, tá?
Claro que nem sempre ela consegue, evidentemente, ok? Mas ela não tem conversa. Ela tenta, ao máximo, ali forçar a porta, né, o portão. Porém, às vezes ela não consegue porque ela não tem as condições materiais. Ela não tem armas, não tem um efetivo para conseguir tomar isso. Então ela precisa do mínimo para conseguir tomar isso. Também eles não são suicidas por completo o tempo todo. Claro que no islamismo, então, o que tem de suicida não é mais, né, pessoal terrorista. Fascismo, o pessoal também vai para cima. E socialismo também. Então, o pessoal, você vê que o pessoal não mede esforço. Tá? Bom, e da direita? Para responder a pergunta, para terminar logo. Na direita só existe uma ideologia, gente, que é a ideologia do liberalismo. Tá? O liberalismo, ele é um sistema em que prega o individualismo. Tá ok? Individualismo, menos Estado, menos regras. Ele quer ser o senhor da vida dele, tanto na área particular, na parte do trabalho dele, econômico, na forma de empreender, entendeu? Então, ele não quer o Estado em cima dele, tá? Então, o liberalismo é uma ideologia em que ele tem um sistema econômico capitalista, que é o que nós temos na grande maioria dos países, né? Claro que não é uma coisa total, assim, de uma forma 100%, entendeu? Tem uma mescla com outros tipos de sistema econômicos, tá? E ele, basicamente, os valores sociais dele são os conservadores, tá? Então, isso é importante. Só a direita tem um sistema de valores sociais conservador. Então, quer conservar a família, papai e mamãe, filho, papapá, bonitinho, né? Direito à vida, direito à livre expressão, liberdade de imprensa, tudo isso aí é ideologia de direita. Algumas de esquerda pegam isso, mas de forma assim, por conveniência, alguns aspectos. Mas isso é geralmente da ideologia de direita. Portanto, existe ideologia de extrema direita? Não, por duas razões. Primeiro, que o liberalismo ele nunca é implementado pela força. Nunca, porque eles são contrários à força. Eles são totalmente contrários à força. Eles não querem implementar nada à força, via revolução. Tá? Então não tem como. Só nesse aspecto já não tem como. Ele contraria o estatuto dos liberais. Os liberais não são extremistas, radicais. Eles não querem vencer a guerra. Não é diferente de você fazer uma guerra contra outro país. Houve uma invasão, houve uma provocação, atacar, os Estados Unidos atacar um outro país, um exemplo bem clássico, não quer dizer que eles são violentos, eles querem uma revolução, eles querem impor, entendeu? Não. Eles estão fazendo uma guerra com outro país, diferentemente dos bolcheviques, que quiseram implantar o socialismo na Rússia, na própria nação deles. Entendeu? Os Estados Unidos não está implantando, dando um exemplo bem claro, ele não está implantando o liberalismo à força para lá nos Estados Unidos. E quando faz guerra com os outros, ele não está querendo implantar o liberalismo lá para eles. Porque eles não querem que aquele país seja deles. Ele está dizendo, opa, você aqui está invadindo, está cometendo alguns atos contrários à humanidade, alguma coisa assim, entendeu? Ou então está nos provocando aqui com mísseis e tudo mais, então a gente vai entrar em guerra com vocês para a gente resolver essa questão. Entendeu? Então é diferente. Ele não tem essa questão de revolução é quando as próprias forças políticas, né? Uma das forças políticas da própria nação tenta se impor e obrigar toda a nação a
ter aquela ideologia, obrigar pela força, via revolução, via coerção, tá ok? Então é isso que você tem que entender a diferença. E por que também não tem uma extrema-direita? Porque só existe uma ideologia de direita, gente. Como que algo vai ser extremado? Só existe aquela, tá? E toda a direita ela é via democrática, é via eleições, entendeu? Aí você vai falar assim, mas olha, teve lá os militares em 1964 eram de direita, implementaram aqui via força. Não, primeiro que eles não implantaram nada à força. E segundo que eles nunca foram de direita, de forma categórica. Eles eram militares, eles não eram de direita, necessariamente. Podiam ter muita gente de direita, até de esquerda podia ter lá. Mas eles não eram essencialmente de direita, tá? Então, uma junta militar, né, um regime militar, ele não quer dizer que é de direita. Também não quer dizer que ele é de esquerda. Então, ele é uma coisa neutra, ideologicamente falando. Tá bom? Então, vale frisar isso para vocês entenderem. Então, a resposta para a pergunta, será que existe ideologia de extrema direita? Não. Absolutamente não. Nunca existiu e nunca existirá. Primeiro, só existe uma ideologia de direita. E segundo, que nada pode ficar mais extrema. Para ser extremo, precisa haver uma outra ideologia. Porque se ela está ali, ela é única, não pode se dizer que ela é extremista, não, porque ela é única, direita. Então, só poderia ser considerada extrema direita uma possibilidade se houvesse mais uma ideologia de direita. Certo? Então, é simples assim. E além do que, para fechar logo o assunto, não tem mesmo. É tudo falácia esse negócio de extrema direita. É porque todos os comunistas, né, são socialistas, chama todo o resto de fascista. E ele gosta de jogar pedra no fascismo, porque o fascismo já está mais do que esculhambado, né, na história, né? Fascismo e nazismo pessoal que nem existe mais, né? Nem existe mais, né? Porque perderam a guerra, tal, a Segunda Guerra Mundial, então eles não têm voz. E fizeram todas aquelas crueldades. Então, todo mundo é inimigo do fascismo e do nazismo. Todo mundo, o pessoal da direita, da esquerda, todo mundo. Só que o fascismo e o nazismo são de esquerda. Entendeu? Como eles não têm representatividade, então eles... e eles não estão nem aí para saber se são de esquerda, de direita, eles não... Isso aí é desimportante para eles. Tá? Ficar defendendo, eu sou realmente de direita. Eles não vão falar isso. Não tem nada a ver. Entendeu? E nem vai falar que eu sou... não, eu sou de esquerda também. Tá? Porque nem eles sabem, porque isso é uma coisa muito intelectual. É só grandes estudiosos. E muitos dos estudiosos, principalmente da área de ciência política, que é a minha área, nem sabem fazer essa classificação. E até eu, quando estudei na universidade, não foi explicado isso para mim. Nem passou. Né? Isso aí é uma coisa que não é tão relevante. O pessoal fala de tudo menos isso, assim. Então a gente acaba até acreditando que é de direita mesmo. Depois que a gente estuda de forma detalhada, que a gente chega à conclusão que fascismo é de esquerda e da extrema esquerda, tá? E entende por que foi dado esse nome e virou xingamento, né? De forma bem merecida. Só que quem xinga eles, né, geralmente, é pior que eles, né? Ou seja, os socialistas xingando os fascistas é o sujo falando do mal lavado. Entendeu? Então é isso. Pessoal, já falei muito, então está explicado. Não existe nenhuma ideologia de extrema direita. Simplesmente isso, porque não há radicalismo na direita. Ok? Então vamos lá. Muito obrigado e até a próxima.